Amém? Os irmãos com um pouco de sono, né, nesse horário, depois de tomar aquele café reforçado, né? Eu vi que tem uns varão ali que mandaram 4 pão, 12 bananas, 2 copos de suco. Aí bate um sono mesmo, daquela queda de pressão que é natural. Mas agora já passou esse sono, eu vi que os irmãos já deram aquela despertada. Foi no banheiro e nós vamos agora para a segunda etapa, a segunda palestra. O irmão Márcio vai estar ministrando a palavra do Senhor agora para os irmãos, tá? Mais uma palavra que com toda certeza vai somar na vida dos irmãos aí, junto com a palavra que o irmão ministrou. E os irmãos vão receber essa palavra, e no final desse encontro, essa palavra vai trazer uma transformação na vida dos irmãos, amém? Nós vamos orar, colocar a vida do irmão Márcio na presença do Senhor, o Espírito Santo vai estar usando ele nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graça, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Ouça, Deus, por tudo que nós estamos ouvindo e aprendendo aqui do Senhor, pela presença de cada vida aqui, Pai. Nós colocamos diante do Teu altar a vida do irmão Márcio, Senhor Deus. Derrama sobre ele, Pai, toda a autoridade do Senhor para ministrar a Tua palavra, Senhor Deus. Porque nós cremos, ó Pai, que essa boca aqui vai sair as palavras do Senhor, Pai, a boca do Espírito Santo, Senhor Deus, ao coração de cada vida aqui presente. Coloca ousadia, Senhor Deus, e sabedoria da palavra, Pai, na vida do Teu Filho, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Ô irmãos, vamos sentar, vamos ficar de pé. Vamos quebrar um pouquinho com a tua porra aqui. O irmão Marcelo falou, bem falou, né? Depois daqueles 4 pães, Marcelo? 12 bananas. Deu aquela preguicinha, né? Aquela pressão, baixou um pouquinho. Vamos fazer 5 exercícios de alongamento pequenininho, quem puder, quem tiver saúde, vamos lá? Antigamente eu tinha saúde para isso, hoje não tem tanto, né? Mas vamos lá, vamos tentar tirar esse sono embora, essa nhaca que talvez fica tentando agarrar no nosso corpo aí, vamos lá? Tirar a pressão do jogo, vamos lá. 6 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não fica com vergonha na barriguinha, a cabeça dele está aparecendo aqui, ó. Olha aqui, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para tirar aquela nhaca da coluna, ó. Passadinho no pé, roda, 90 graus. Vamos lá. Vamos lá. Tira aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai aqui, ó. Cotovelo alto, mão na cabeça, mão na cintura e vai lá, tira. 1, 2, 3, 4, 6. Quero ver se você vai levantar esse aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, ó. Eu não sei se eu vou assim, mas acho que eu peguei, ó. Mão no pé, levantando, não sei o que eu consigo só na cadeira aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vai, filho. Baixar aqui, ó. Descendo até na ponta do pé. Vamos lá. Bora, vai lá, palminha. Márcio, o último agora, cabeça no joelho. Vai. Precisa de você aqui à frente. Nós já estamos passadinhos, não vamos contar mais. Glória a Deus. Amém? Amém? Todo mundo esperto aí? Todo mundo tranquilo? Irmãos, quem está feliz com Jesus, vamos dar um glória aí. Olha, não dá para mim, assim, dimensionar o tamanho da minha felicidade de estar participando aqui com vocês. Estar olhando os rostos de vocês e ver que todos estão
realmente interessados, vieram, como o pastor disse, ninguém é obrigado por ninguém. Aqueles que estavam constrangidos que não vieram, né? Mas quem veio aqui, quem precisava estar aqui, é quem o Senhor preparou. Eu fico muito feliz de ver os jovens, né? Os meninos novinhos aí, o Vinícius já falou, mas é jovem também, né? E pais de família, aqueles que ainda não são pais, aqueles que têm projeto de estabelecer uma família, mas a minha maior felicidade é por esses meninos, esses jovens que estão sendo ministrados aqui, porque eu não vim de um berço evangélico, eu não vim de um berço que tinha por estabelecimento servir a Deus, e eu sei o tanto que é sofrido a gente se desentregar e deixar aquelas coisas do mundo para trás, para estar no dia como hoje vocês estão. Então vocês que são jovens, que estão começando a caminhar, se sintam privilegiados. A minha conversão foi com 33 anos, hoje eu estou com 45. São 12 anos de caminhada. Mas o sofrimento para desentrair essa coisa ruim que a gente carrega é grande. Entende? Então vocês que estão tendo essa oportunidade na juventude, abracem. Porque as coisas que o mundo oferece, o irmão David falou, várias situações que aconteceram com ele, não é diferente comigo, talvez em outras áreas, né? Mas também aconteceu comigo. As coisas que o mundo oferece, elas são dolorosas para que nós possamos conseguir se desfazer delas. Então, aquele que está aqui, que fez o compromisso de estar, fez o compromisso de vir, aproveita ao máximo. Porque nós temos, assim, nós temos o benefício de sairmos aqui transformados. Sairmos daqui outros homens diferentes, nós possamos sair daqui homens, filhos melhores, maridos melhores, pais melhores, irmãos melhores, amigos melhores, que nós possamos desfrutar desses momentos, irmãos, que nós possamos ser gratos por tudo que está acontecendo aqui, por tudo que ainda vai acontecer. A atmosfera aqui está totalmente favorável para que nós possamos nos render ao agir de Deus, ao agir do Espírito Santo. Então que nós possamos ter, assim, nós possamos dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus, nós vamos aprender muita coisa aqui. Uma das coisas que nós vamos aprender aqui é o tema da nossa palestra agora, que é desobediência humana. Que a tendência da nossa carne é desobedecer, é sair dos caminhos que o Senhor trilha para nós. Mas, pela misericórdia do Senhor, pela graça dele, Ele sempre dá um jeito de nos resgatar. E de repente, essa é a nossa última oportunidade, essa é a sua última oportunidade, essa é a minha última oportunidade de voltar para a presença do Senhor e ser resgatados, e sermos totalmente tomados pelo Espírito Santo de Deus, e sairmos daqui renovados na presença do Senhor, sairmos daqui felizes, porque nós temos um Deus, irmãos, que é maior de que toda e qualquer circunstância. O ano passado, eu estava aí, mesmo convertido há muito tempo, mesmo já pregador da palavra, mesmo já ministrado outras vezes no Vida Vitoriosa, mas eu estive aí no lugar de vocês, recebendo, e foi uma bênção. Foi um divisor de águas para a minha vida. Eu creio muito que vai ser assim com vocês. Passei por uma situação muito difícil, muito constrangedora. O Senhor me levou ao ponto para que eu pudesse voltar novamente meus olhos a Ele e para a honra e glória no nome dEle. Não porque eu tenha me afastado da presença, mas de repente o esfriamento bateu. Ele me resgatou e eu voltei para a presença do Senhor com mais fervor ainda. Mais crente do que nunca. Mais sedento do que nunca de buscar as almas que são perdidas. E em nome de Jesus isso vai acontecer com vocês. Eu creio. Receba essa palavra e nós sairemos daqui renovados. Porque nós também recebemos. Pode ter certeza que nós recebemos. Vocês vão receber. Em nome de Jesus. Pode se sentar e ficar à vontade. Para agora, no nome de Deus. Então, como eu disse, o tema da nossa palestra é desobediência humana, o homem e a lei. E como o irmão David estava falando, vários homens que foram consagrados e citados na palavra do Senhor tiveram seus momentos de percalço, tiveram seus momentos de instabilidade e acabaram perdendo por algum momento a essência de adoração, a essência do Senhor. Esses homens, irmãos, eles são exatamente como eu e como você. Eles são parecidos conosco.
Todos nós temos aquele momento de fervor, qual nós estamos no pico e estamos conectados com o Reino, e ali a gente se derrama na presença do Senhor, vê aquela unção muito grande, o Espírito toma conta, nós somos tomados, e tudo que a gente faz é glória a Deus, e tudo que a gente faz é aleluia, e está bom demais, a coisa vai e tal, e está errado, vai dar certo, e a gente vai caminhando. Porém, tem alguns momentos que nós nos vemos recaídos. Por muitos momentos as circunstâncias nos rodeiam, o inimigo joga laços, embaraços, e pela nossa fraqueza, não pela fraqueza de Deus, porque Deus é a nossa fortaleza, mas pela fraqueza humana, pela carne que nos é revestida, e nós viemos lá de trás, nós voltarmos no tempo em 1500, o Brasil foi descoberto, foi declarado como uma nação, vamos dizer assim, que pertencia a Portugal. E foi mandado para cá, para o Brasil, as piores das piores raças que tinham lá. Os presidiários que estavam nos corredores dos presídios, as pessoas que não tinham nada a oferecer de bom para a sociedade portuguesa, foi mandado para o Brasil. E nós somos descendentes desse povo. A nossa carne é descendente desse povo. Então o pecado e a coisa ruim vem treinado em nossas entranhas desde esse tempo. Mas o Senhor, Ele tem algo comigo e com você. Ele nos resgatou. Ele nos trouxe aqui nessa tarde, início de noite, amanhã de amanhã, tarde de amanhã e noite de amanhã, para nos dizer que Ele tem salvação para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nos garante que nós e a nossa casa seremos salvos. Quem aqui, irmãos, nunca se deparou com uma situação humilhante? Quem nunca se deparou com uma situação de desespero, de queda? Todos nós estamos sujeitos a isso. O essencial é como eu vou reagir perante esse desespero. Como eu vou reagir perante essa queda. Qual vai ser a minha disposição? Eu vou querer ficar lá ou eu vou querer sair? Em nome de Jesus, nessa noite, nesse dia, nesse final de tarde, nós vamos ter a oportunidade, irmãos, de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, para que nós possamos nos firmar, falar, não, eu mereço coisa melhor, o Senhor tem algo melhor para mim, a minha vida pertence ao meu Deus, e eu vou trilhar o caminho que Ele tem para mim, amém? Então que nós possamos nos entregar, nós possamos sair da comodidade, talvez por alguma vez nós fomos colocados, e nos alegramos no Senhor, nos alegramos na presença de Deus, temos alegria em estar aqui, alegria em ter a oportunidade. Todo mundo aqui deve ter recebido o convite de alguém. Louvado seja a pessoa que te convidou, louvado seja o pastor que deu a oportunidade para que nós estivéssemos aqui hoje, louvado seja as pessoas que estão aqui trabalhando, que abdicaram de estar talvez com suas famílias, que tiveram que se desfazer de algo para poder estar aqui. Em nome de Jesus, vai ter recompensa para nós. Amém. O Senhor vai alegrar o nosso coração. E amanhã nós vamos fazer uma grande festa. Eu creio que no próximo batismo eu vou ver muitas caras de vocês que estão aqui hoje, lá agarrados com o Senhor, alegres, dando glória e falando, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por aquele dia que nós passamos lá, naquele lugar desconhecido, com vida vitoriosa. Aquilo foi muito bom para mim. E em nome de Jesus, irmãos, nós vamos alcançar esse lugar. E eu acredito no projeto. Eu acredito no projeto de Deus para as nossas vidas. E eu acredito que Ele vai se realizar. Amém? Então vamos lá. Vamos para o tema da nossa palestra. Nós, como natureza humana, somos errantes. E isso vem lá do início da criação. Né? Como foi bem falado aqui pelo irmão dele. Dando continuação. Depois que Isaac abençoou Jacó se estabeleceu e as 12 tribos foram formadas através, todas elas em nome dos seus filhos, seus descendentes. Portanto, José foi vendido pelos seus irmãos e foi habitar na terra do Egito. Né? E lá ele foi prisioneiro por bastante tempo, até que a promessa de Deus se cumpriu na vida dele e de prisioneiro ele virou governador do Egito. E lá ele se estabeleceu, o rei deu a ele poderes, e ele trouxe o povo dele para morar lá no Egito. Diante disso, o povo de Israel foi crescendo, até que
o rei do Egito escravizou o povo de Israel. E eles viveram lá por muito tempo escravizados. Se eu não estou enganado, 400 anos. De repente falta a memória. E Deus olhou para aquele povo e teve compaixão daquele povo. Se compadeceu do povo de Israel. Apesar do povo sempre estar saindo dos trilhos, o Senhor chamou a Moisés e falou: através de você, Moisés, eu vou tirar desse povo. Eu ouvi a angústia desse povo, eu ouvi a agonia dele, e vou fazer de você o libertador desse povo, e vou adentrar, colocar eles na terra prometida. Vou mandar eles para um lugar que mana leite e mel, e você será o libertador, aquele que vai ser a ponte de ligação entre mim e esse povo. E Moisés, por um tempo, ele não quis reconhecer aquele chamado. Aí, a hora que eu chamo os irmãos para abrirmos as nossas vidas, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2. No verso 11, adiante. Moisés correu desse chamado, não queria aceitar, né? Assim como isso acontece com muitos de nós. Êxodo 2, verso 11. Muitos de nós corremos do nosso chamado. Quem aqui já tem consciência de que tem algo, que Deus tem algo com ele, e mesmo assim fica adiando, fugindo. Eu sou um desses. Aleluia! Mas, em nome de Jesus, o Senhor usa das estratégias dele para que nós venhamos novamente nos inclinar à presença dele e aceitar isso. Né? E a palavra diz assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas. Está falando do povo hebreu. Moisés já foi criado pela filha de Faraó e foi criado no palácio, mas ele sabia das suas origens, que ele era um hebreu. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu, seus irmãos, e olhou a uma e a outra mana, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio, o matou e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam um com o outro. E eis que os dois, e disse ao injusto, próprio Moisés, dizendo: por que feres o teu próximo? O qual respondeu a Moisés e disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me, como fizeste com o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó, este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Até aqui, essa primeira passagem. Aqui nós vemos, irmãos, que Moisés, apesar de ter sido criado com todas as regalias que ele tinha no reino, ele foi criado como o irmão do futuro faraó. Os dois treinavam junto, os dois passaram a infância junto, comiam do bom e do melhor ali. Mas Moisés tinha ciência de que algo havia nele, porque Moisés, ele é do tempo que Faraó mandou matar todas as crianças que eram homens, que tinham nascido, todos os hebreus que tinham nascido homens, para que o libertador fosse exterminado e a vontade de Deus não se cumprisse. Então Moisés sabia que, e nesse tempo ele foi um dos únicos. A palavra não relata de outros nomes, mas relata que Moisés conseguiu, e através da estratégia que a sua mãe e a sua irmã vão lá, ele foi encontrado pela filha de Faraó, e a filha de Faraó, que não podia ter filhos, olhou e se apaixonou por aquele menino e o levou para o palácio. E ali o criou com todas as regalias de um rei. Ele era considerado um príncipe do palácio. Porém, Moisés sabia e tinha no seu íntimo que algo maior o Senhor tinha para ele. Que, de repente, aquele não era o propósito da vida dele. E ele começou a tentar-se pelas causas do povo hebreu, que estava ali escravizado, estava sendo explorado pelo povo egípcio, pelo faraó egípcio. E ele começou a perceber as injustiças, né? Ele tomou dois de um dos
dos seus irmãos hebreus e acabou assassinando o egípcio, pensando ele que estaria fazendo bem para o seu povo. E ali, irmãos, a gente pode perceber a partir desse momento que a ingratidão ela nasce impregnada no nosso peito, no nosso coração. Que a carne tende a pecar, a fazer o errado. Porque Moisés usou da sua força para defender o hebreu. E quando o hebreu teve a oportunidade que Moisés ia um contemplando com o outro, ele foi tentar intervir para falar: poxa, não precisa se arranhar um com o outro. Vocês são povo da mesma tribo, vamos dizer assim. Vocês são povo da mesma descendência. Estão contentando um com o outro. O injusto virou para ele e falou assim: olha, quem és tu para apontar o dedo para mim? Vai fazer comigo igual você fez lá com o egípcio? Você matou e escondeu ele? Quem designou você para juiz? Quem te deu o direito de me julgar? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós não nos deparamos com justiça nos dias atuais? Quantas vezes nós tentamos fazer o bem e ao mesmo tempo a gente vai lá e faz o mal? Tem coisas, irmãos, que acontecem comigo, é até vergonhoso, mas é real. Tem coisas que acontecem comigo que depois de um tempo eu paro assim e penso: mas não, eu não fiz isso. Eu não fui capaz de fazer essa atrocidade, mas eu sou capaz. Eu fiz. Mesmo não querendo fazer, eu faço. Assim como esse povo de dura toca, esse povo de coração endurecido, como ele era, nós somos hoje. E Moisés foge para uma terra distante, e lá ele encontra com sua futura esposa, com seu futuro sogro, e habita por ali por alguns anos. E esquece daquele negócio de ser libertador. E foge da mente dele. Porém, quando nós fugimos, isso serve muito para mim, e acredito que serve para muitos de vocês, não tem jeito. Se nós temos um chamado, eu estou olhando para a cara de alguns irmãos aqui, eu estou lembrando de algo. Nós temos chamado, já era. Não tem como fugir. A palavra diz que 40 anos se passaram, Moisés habitando numa terra estranha. Eu lembro disso. Tentando fugir da face do Senhor. Um grande músico na casa do Senhor, de repente, acaba deixando se levar pelas circunstâncias, sai da presença de Deus, mas o Senhor usa de artifícios e traz de volta, para a honra e glória do nome dele. E aí, não fiquem nervosos comigo, não, porque de vez em quando eu lembrar de alguma coisa, eu vou falando que eu lembro de mim também. Eu lembro de mim. Quantas e quantas vezes o Senhor usou de pessoas de vaso de honra para falar que o que Deus tem é grande, o que Deus tem comigo é valoroso. Talvez eu não vou dar valor agora, mas lá na frente eu vou entender. E eu honro. Então, nem aí. Quantas vezes aconteceu, precisa do Senhor ir lá, pegar seu pauzinho, botar aquele canto da boca e falar: vem porque eu te quero. Vem porque és para mim, nós escolhemos. E assim, irmãos, eu acredito que é com cada um de vocês. Quem aqui já é crente? Levantando. Quem já pensou como o outro que sustenta seu valor? Já está afirmado na hora. Vai que tem gente levantando a mão aí, hein? Irmãos, se está aqui porque tem propósito, se está aqui é porque o Senhor chamou. Se está aqui é porque Deus tem algo na sua vida. Se está aqui é porque o Senhor tem algo para fazer através da sua vida. Que talvez vai converter o seu irmão. Que talvez vai tirar da droga aquele seu amigo que não tem mais esperança. Se está aqui é porque o Senhor tem algo para fazer contigo que não é para fazer comigo, é com você. Então, irmãos, está na hora de se render. Está na hora de viver o extraordinário do Senhor. Mas como que eu vou fazer isso? Eu também não sei, eu estou nesse processo. Bora lá, bora junto. Agora se falar assim: não, irmão, Márcio, está à disposição? Pô, bora. Vai me ajudar? Vou. E igual a mim está todos esses menininhos de branco aí, ó. Todos nós que estamos aqui estamos dispostos a ajudá-los a tentar expulsar de nós essa natureza forte, essa natureza ruim que nós temos impregnado no nosso corpo. Porque vocês não pensam que vocês são diferentes de nós. Nós somos iguais. Nós somos todos carne, pecadores.
Às vezes a gente olha para o homem lá, eu olhava lá para aqueles pastores que pregavam, né? Logo que eu me converti, olhava para aquele homem e ficava admirado assim, nossa. De repente, conhecia, convivia, poxa, mas tem esse defeito. Oh, perfeito só o Senhor. Nós estamos num processo de evolução, assim como eu acredito que esse povo também está passando. E voltando aqui para o nosso tema, Moisés ficou por 40 anos até que o Senhor apareceu a ele na sarça ardente e falou: Moisés, tira a sandália do pé, que a terra que você está pisando é santa. Vamos conferir aqui lá no livro de Atos. Já é um relato dessa passagem feita por um grande servo de Deus que foi apedrejado. Capítulo 7. Capítulo 7, verso 35. Atos 7, 35. Estevão relatou essa passagem no momento do seu apedrejamento, no momento da sua maior angústia. Ele estava para ser condenado e apedrejado pelos hipócritas da lei do tempo. Logo depois da ascensão de Jesus, logo depois que o Senhor ressuscitou e voltou para a glória. Todos acharam? Amém? E a palavra diz assim: a este Moisés, a qual haviam negado, lembra que os abençoados falaram com ele, mas você não é juiz, você não é nada, ele está ajudando nós, dizendo: quem te constituísse príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. E Moisés, fugindo do seu propósito, que era de libertar aquele povo, foi para uma terra desconhecida e habitou por lá 40 anos, quando ele menos esperava, assim como eu e você menos esperamos do Senhor dele. Apareceu um anjo a ele e falou: volta para hoje, e lá eu te mostrarei o que farei através das suas mãos. Vou libertar o meu povo que está sofrendo na mão do faraó, meu povo que está sendo humilhado, que está sendo massacrado por aquele povo estranho, que não é o meu povo escolhido. Eu te levantarei e te colocarei para que você faça essa travessia. E Moisés, no ato, também já arrumou um monte de desculpa para mim, assim como eu e você, assim como um monte de amigo meu que ficou lá para trás, que não veio nesse encontro hoje. Não veio que a mulher, minha mulher não gosta que eu durmo fora. Eu tenho compromisso, tenho que fazer um telhado, não sei aonde. Eu tenho que fazer isso, aquilo. O último, irmãos, que eu tentei trazer, passou a madrugada toda comigo no telefone chorando, falando: me tira dessa vida, por favor, me ajuda a sair disso, eu não aguento mais, eu não quero mais isso aqui para mim, eu não quero viver mais isso. Na hora de firmar o compromisso, estava dançando com o pastor, mandei mensagem: me manda a localização que eu vou te buscar aí agora, você dorme aqui em casa, passa amanhã comigo, nós vamos para o encontro. Essa palavra foi a última. Foi a última que eu proferi a ele, porque não me respondeu mais. Ele não está aqui no nosso meio. Moisés tentou fazer da mesma maneira. O Senhor cercou. Moisés falou: mas Senhor, eu sou gado, eu não consigo falar direito. Deus falou: quem disse que eu preciso de você falar para eu poder manifestar minha glória? E Deus foi dando poderes a Moisés. O Senhor falou para ele assim: joga o seu cajado. Moisés jogou, virou uma cobra, uma serpente. Falou: vai lá e pega ela pela cauda. Pegou pela cauda, virou uma cajada normalmente. Compreende? O poder de Deus se manifesta na hora e da maneira que Ele quer. Nós precisamos apenas nos posicionar. Podemos correr, podemos fugir, podemos tentar sair fora do riscado que Deus tem para nós, mas nós não vamos conseguir. Quem já viveu aqui, quem já teve experiências, não consegue se estabelecer no mundo. Sabe por quê? Eu sou testemunha disso. Eu não consigo mais viver lá.
Eu não consigo mais me estabelecer em um lugar onde a glória de Deus não está. Eu posso até tentar, como já aconteceu. Eu posso até pensar que consigo. Não vai dar certo. Porque nós experimentamos isso aqui, ó. Viu, Marcelo? Nós já experimentamos. Não tem mais como, cara. É se render, ó. Erguer as mãozinhas assim e falar, Senhor, esse aqui. Talvez o Senhor não vai me usar para retirar o povo do Egito, mas o Senhor vai me usar para poder converter o meu filho lá em casa. Mas o Senhor vai me usar para converter a minha mãe. O Senhor vai me usar para ajudar a desendurecer aquele coração carrancudo que meu pai tem. O Senhor vai me usar para poder falar às pessoas que trabalham comigo. O Senhor vai me usar para que através do meu testemunho, quando eu digo testemunho, não é só falar, é o agir. Através do meu agir, as pessoas que trabalham comigo vão ver que habita em mim um Deus, um Espírito Santo de Deus, que faz e acontece todas as coisas. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos, nessa tarde. É para isso que nós estamos aqui, para estarmos atentos a isso que o Senhor tem para nós. Porque nós já estamos cansados de viver aquelas coisas que o mundo nos oferece. Nós já estamos cansados de sermos Moisés da vida, antes de firmar o compromisso, de sermos Abraões da vida, de sermos Jacós, de sermos Davis. O próprio Davi, como foi dito aqui, bendito, pecou e errou por várias vezes. Mas ele tinha um coração, sabe por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque ele tinha consciência do seu pecado, mas ele se derramava e se arrependia. Ao tempo em que ele tinha um start, ao tempo em que caía a ficha dele e não o fez errado, ele se derramava na presença do Senhor. Senhor, eu não mereço. É um dos. Meu pastor me ensina que ele é um dos homens, o único homem, que viveu pela graça, mesmo estando dentro dele. E ali, através desse arrependimento, através desse coração contrito, dessa endureza, de não se deixar levar pelo seu rancor, pela sua mágoa, é que ele foi considerado segundo o coração de Deus. Ele foi considerado o homem que mais perto de Deus andou. Então, irmãos, chegou a nossa hora. Não temos mais para onde correr. Chega de tentar durar 40 anos para atravessar o deserto. Porque a palavra de Deus diz que Deus, o plano de Deus para aquele povo, para tirar eles do Egito e levar para a terra prometida, era 40 dias. Mas sabe o que o povo fez, irmãos? Assim como eu e você fazemos? Aquele povo começou, como quando Moisés subiu para receber as pedras da lei, aquele povo se desesperou lá embaixo e quis constituir para ele deuses estranhos e falou para Arão assim: Arão, Moisés está demorando, em outras palavras, vamos resumir aqui. Moisés está demorando, e agora? O que nós vamos fazer? Assim como eles fizeram lá na beira do mar, quando o povo, os cavaleiros de Faraó vinham atrás, e eles se separaram do Mar Vermelho, eles falaram assim para Moisés: ei Moisés, lá no Egito não tinha sepultura não? Você tinha que trazer nós para morrer aqui na beira do mar? E Moisés foi lá, orou a Deus, o Senhor abriu o mar e fez aquele povo passar em seco. E quando os cavaleiros de Faraó chegaram, a água os matou. A água se submergiu sobre eles. E aí, irmãos, nós não precisamos esperar esses 40 anos, porque quando Moisés foi lá para buscar as tábuas, o povo chamou Arão e falou assim: Arão, então já que Moisés não veio, vamos fazer um bezerro aí de ouro para adorar e para ser nosso Deus. E quantas vezes nós não chamamos para nós deuses estranhos? No meu caso específico, por algumas vezes, se eu não vigiar, o dinheiro pode se tornar meu Deus. Porque a gente gosta de viver bem, a gente gosta de ter um carro bom, a gente gosta de ter uma casa boa, proporcionar um conforto para a família. Mas gostar é uma coisa, agora amar e colocar isso tudo acima de Deus, aí que está o problema. E esse povo colocou. A palavra de Deus diz que nós não devemos criar imagens de escultura, nenhum tipo de imagem,
nem do que é semelhante na terra e nem que é semelhante nos céus, para que se prostrarmos diante dela e adorar. E aquele povo criou um bezerro de ouro. Hoje a gente usa outras coisas, mas aquele povo naquele tempo criou um bezerro de ouro e se prostrou diante daquele bezerro. Vejam bem, vocês vão pensar bem, né? Que atrocidade, que coisa mais sem sentido. O Senhor tinha abrido o mar vermelho para eles passarem a ser. Eles tinham questionado Moisés: tem sepultura lá? Não. O Senhor, não, peraí, abriu o mar. E aí por diante as coisas foram acontecendo, e o povo murmurando, e o povo desagradando a Deus. Quando pensa que não, o povo vai, mas como é que a gente vai comer? O Senhor mandou maná. E o Senhor falava ao povo: todo dia vai ter um maná, ninguém pegue mais do que o suficiente para a alimentação de um dia. E o povo achando que aquilo era ruim, começou a reclamar: maná não tem carne. O Senhor mandou a codorniz, para que a carne fosse estabelecida e alimentasse aquele povo. De tudo o povo arrumava uma maneira para reclamar, e só vinha e provia. O Senhor deu eles formas e possibilidades para que aquele povo cresça nele. Várias demonstrações de que Deus era com aquele povo, mas aquele povo era ruim, era de coração endurecido, não queria aceitar. Assim como nós, estamos aqui, quantos de nós aqui já tivemos a oportunidade outras vezes de congregar, de estar na presença do Senhor, mas nós endurecemos o coração. De repente, por um momento ali, nós nos emocionamos, a palavra pegou, e nós nos derramamos e falamos: Senhor, eu te aceito, e está aquele amor, aquela loucura, aquela coisa linda, maravilhosa, o primeiro amor, aquele sonho, aquela coisa que leva o evangelho para frente. De repente, vem uma adversidade, a minha é diferente da sua, mas veio a adversidade, e nós paramos. E você parou, porque nós somos carne. Mas o Senhor nos deu mais uma oportunidade, outra, até nós chegamos aqui hoje. Está na hora de decidir. Está na hora de colocar o coração em pranto e dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz comigo, Senhor, igual o Senhor fez com Davi. Transforma o meu coração para que eu possa me derramar na sua presença e que eu possa me arrepender dos meus pecados e não praticá-los mais. Porque, irmãos, saber que é errado a gente sabe, mas a força para poder parar de praticar ela vem de Deus, e é a Ele que nós temos que nos apegar. E aquele povo foi andando pelo deserto e foi caminhando e continuava a murmurar. 40 dias no prazo, como eu já disse antes. Demorou 40 anos para aquele povo chegar na terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Qual é a sua vontade? Qual é o nosso desejo? Colocar na presença do Senhor nessa noite. Aquele povo era escravo, eles não tinham que se pegar. O Senhor deu a eles uma terra. Então isso aqui é para vocês chamarem de sua, falando a leite e mel. Lá tudo que planta produz. Lá, quando precisar de água, eu mandarei água. Eu vou ser o Deus de vocês. Qual é a nossa necessidade nessa noite? Nesse final de tarde. Vamos nos derramar na presença do Senhor. Vamos nos colocar no posicionamento e falar: Senhor, eis-me aqui, mesmo cheio de pecado, mesmo cheio de coisas ruins, entregadas na minha carne. Eu estou aqui, Senhor, eu estou disposto a fazer como Davi fez, derramou na sua presença. A fazer como José fez, mesmo passando por todas as dificuldades que ele passou. E vamos renovar a nossa aliança. Porque o Senhor, irmãos, Ele trabalha com alianças. Ele faz compromisso. A aliança nada mais é que compromisso. Quem é casado aqui usa, né? Uma aliança no dedo. O que significa essa aliança? Significa que você tem um compromisso com Ele. E Deus quer firmar o compromisso conosco. Ele quer se aliançar para conosco, para que nós possamos sair daqui transformados. Nós possamos sair daqui saltitantes. Possamos sair daqui sendo alegres, felizes, porque nós encontramos verdadeiramente com o Senhor. E vamos dar essa oportunidade para que Deus venha fazer isso conosco
venha nos colocar nessa posição de mesmo errantes, assim como todo esse povo errou, assim como todos esses grandes homens que são admiráveis na palavra errada, mas se redimiram, voltaram a sua face para o Senhor e fizeram um compromisso que vai ser tema das próximas palestras. E a partir desse compromisso, eles não pecaram mais, talvez pecaram, mas toda vez que o pecado bateu a porta, se arrependeram, se colocaram diante do Senhor e falaram: eis-me aqui, Senhor. E a palavra diz, irmãos, que através do endurecimento do coração daquele povo, o Senhor viu que aquele povo sozinho não conseguia o norte para poder chegar até onde o Senhor queria. E através da dureza do coração daquele povo, o Senhor estabeleceu uma lei e deu àquele povo uma lei para poder nortear aquele povo. E a palavra nos diz, a palavra fala dos 10 mandamentos, mas também fala de todas as leis que são complementares aos 10 mandamentos. E mesmo com a lei que veio, a lei não veio para condenar, a lei não veio para poder apontar o dedo para ninguém, ela veio para poder tentar salvar. Mas mesmo diante da lei, o pecado encravado nas nossas entranhas, nas entranhas daquele povo, não conseguiu cumprir a lei. O Senhor teve que estabelecer novas alianças. Naquele tempo, irmãos, o sangue precisava ser derramado, precisava de algo, de um animal purificado, para que os pecados fossem redimidos. As alianças e os compromissos de Deus, elas sempre vêm anexadas a derramamento de sangue. Elas sempre vêm alicerçadas no derramamento de sangue inocente. E naquele tempo da lei, o povo usava, Deus estabeleceu que se tirasse o novilho, tirasse a ovelha, o filhotinho da ovelha lá, o cabritinho lá, vamos dizer assim, o carneirinho, para o mais bonito e o sem mancha alguma, perfeito, para que esse fosse levado ao santuário e oferecesse ali em sacrifício. E o sangue desse animal era derramado para que se purificasse o pecado do homem, para que o pecado do homem fosse perdoado através daquele derramamento de sangue. E isso virou um ritual que as pessoas, que esse povo ruim, assim como eu e você, que serviam a Deus estranhos, irmãos, nós somos entre amigos aqui, nós podemos falar quantas e quantas vezes nós já servimos a Deus estranhos. E por que nós servimos a Deus estranhos? Esse povo estabeleceu um bezerro lá, colocou um bezerro. Mas quantas vezes nós se dobramos diante de pessoas? Quantas vezes nós se dobramos diante de pessoas melhores colocadas na sociedade do que nós? E começamos a idolatrar aquela pessoa. Quantos de nós aqui não idolatrou um jogador de futebol? Olha para o cara, esse é o cara, quero ser igual a ele. Você servia a Deus estranho. Quantos aqui não se dobraram diante da bebida? Eu sou um deles. Eu parecia aquelas famílias de laboratório, irmãos. Era 24 horas por dia no álcool. Isso é adorar um Deus estranho. Isso é fazer aliança com um Deus que não é o nosso Deus verdadeiro, o Senhor das nossas vidas. Isso é estabelecer alianças, como o irmão David falou, prostituição. Irmãos, quando eu estava no mundo, eu pensava que prostituição era aquelas mulheres que ficavam lá na degraus, ou ficavam lá no posto lá do Joãozinho, quando eu moro, andando por cima lá, já que era aquele negócio de prostituição. Porque eu saí com um e com o outro aqui, todos os dias, toda semana, era normal. Achava que isso era a coisa mais normal. Isso era um Deus estranho. A minha vida era entregue à prostituição. A minha vida era entregue à bebedeira. E quantos de nós não caímos nessa cilada? Quantos já não fomos dependentes do álcool? Quando eu estou conversando em roda de amigos, eu digo que o álcool é a pior droga que existe. Porque ela é lícita e ela é acessível. Qualquer um de nós, se não tiver profissão, não tiver um emprego fixo, eu vou ali na esquina ali e falo com o camarada, vem, me arruma aí
uma enxada aí, quanto você me paga para cá no seu lote aí? Eu não dou conta, mas agora estou vendo aí, esse cara escovou, eu já não entro, né? Mas quando tinha rigor, ia lá, carpia, e o dinheiro era para me deleitar na prostituição, me deleitar na beneficência. Minha vida era em torno dessa situação, e eu acredito que muitos de vocês aqui também são diferentes. Servir a Deus estranhos, nos prostrar diante de imagens, solicitando que ela faça milagres. O povo estabeleceu um dizer, mas quantas vezes nós já fizemos diferente disso? Mas que a finalidade é a mesma. Então, irmãos, nós possamos nos libertar de todas essas coisas que vêm embrenhadas nas nossas montanhas. Nós possamos nos ater àquilo que Deus tem para nós. Porque do mesmo jeito que o Senhor tem compromisso com aquele povo e que levou eles até a terra prometida, só para nós termos ideia de tanta incredulidade que o povo tinha. O Senhor operava maravilhas e o povo questionava. O Senhor mandava, providenciava tudo que eles queriam e o povo desobedecia. O povo saía da presença do Senhor. O Senhor colocou o coração de Josué, que quando Moisés veio faltar, que o Senhor recolheu, o Senhor estabeleceu que Josué era o homem que ia cumprir aquilo que Moisés iniciou, que ia levar o povo para a terra prometida. Mas antes disso, o Senhor incluiu o coração de Moisés de mandar espia, ele mandou 12, entre eles Josué e Caleb. Dos 12 que foram à terra prometida, para saber como que era lá, 10 voltaram falando mal. 10 voltaram com negatividade, falando, ei, mas lá tem gigantes, nós não somos um povo guerreiro, como é que nós vamos conseguir ganhar a batalha, sendo que nós não estamos preparados? Já Josué e Caleb não, lá a terra do jeito que o Senhor falou, lá o cacho de banana desse tamanho, lá o cacho de uva é bruto. Tudo que o Senhor falou, que Ele prometeu, que Ele descreveu, é a realidade daquela terra. E Ele, o Senhor, vai usar a terra. Dos 10, dos 12, 10 voltaram falando mal, apenas Josué e Caleb. E o povo estabeleceu com Josué, falou, assim como fui com o seu servo, com o seu líder Moisés, assim serei contigo. Vamos abrir aí nossas Bíblias, lá no livro de Josué, capítulo 1, o verso 7 e 8. Josué capítulo 1. É no Antigo Testamento. Depois do Pentateuco, os 5 primeiros livros, vem Josué. É o 6º livro. Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Amém? Vamos encontrar? Amém ou misericórdia? Quem não encontrou aí? Pode levantar a mão. Os irmãos ajudam, ajuda lá. Josué, capítulo 1, verso 7 e 8. Josué 1, 7 e 8 no verso. E o Senhor recolheu a Moisés e renovou a sua aliança para com o povo através da vida de Josué e falou assim para ele: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
Mais uma prova, irmão, que o estabelecimento da lei não foi para julgar o povo, não foi para condenar ninguém. O estabelecimento da lei foi para direcionar, para dar norte. E o Senhor, ali a Josué, ele ordena: então somente esforça-te em ter bom ânimo e medita na minha lei. E em Deuteronômios 28, irmãos, se puderem abrir Deuteronômios 28, é o 5º livro. Deuteronômios 28. Capítulo 28. São as bênçãos pela obediência. Não, capítulo 28, verso 1. Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler aqui do 1 até o 15. Todos encontraram aí? Quem não encontrou, pode pedir ajuda dos irmãos aqui, que os irmãos estamos aqui para auxiliá-los. Amém? Vinte e oito. Olha a finalidade da lei. A lei foi estabelecida para que isso se cumprisse na vida daquele povo teimoso, daquele povo de coração duro, daquele povo que é igual eu e você. E muitas vezes, de vez em quando eu tenho uns tete a tete com o pastor, de vez em quando sai faísca, de vez em quando vai de boa. E teve um dia que eu estava passando por uma depressão, um trem horrível, que eu não sabia o que fazer. Eu falei com ele: pastor, e aí? Posso conversar com o senhor? Pode vir, fui lá no gabinete. E conversa vai, conversa vem. Eu falei: e aí, pastor? Meu irmão, você vai vencer. Mas como? Eu não sei, mas você vai vencer. Rapaz. Minha vontade, a piscina estava armada para poder fazer batismo, minha vontade era pegar o pastor e focar ele naquela piscina. Ele falou: vou vencer, mas como? Não sei, mas você vai vencer. Tipo assim, eu estou aqui desesperado, eu preciso do norte. Não sei, e aí aconteceu exatamente como ele falou. Ninguém sabe. Até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, mas foi no estado, Isaías 62. Se depois os irmãos quiserem conferir, confira a palavra que veio para mim, Isaías 62, e me tirou daquele nação que eu estava, naquela destruição, naquela depressão, naquela agonia, naquela loucura. Quiserem anotar aí, anotem, Isaías 62, e confiram depois. Essa palavra veio a mim um dia orando na minha casa, junto com uma pessoa que eu tenho grande carinho por ela. Essa palavra de Isaías 62 veio a mim, parece que foi uma abertura de olhos. Tantas e tantas pessoas me ajudaram em oração. Tantas e tantas pessoas me abençoaram com palavras abençoadas como essa que o pastor me deu nesse dia, que eu achei que não era abençoado. E essa palavra me ajudou demais a sair daquela situação, a me livrar daquela circunstância. No entanto, irmãos, quem aqui sofreu ou sofre, ou ainda de vez em quando vem algo em relação à depressão e à ansiedade, pode me procurar, que eu estou à disposição. Eu posso falar de vivenciamento, eu posso falar de algo que eu experimentei e que o Senhor me deu força para sair, e eu posso ajudar. Onde tiver uma pessoa com esse problema, pode me procurar. Isaías 62, depois lê, vamos fugir aqui da nossa mensagem. Deuteronômio 28 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu testo e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos
que se levantará contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuvas à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para dares após outros deuses para servir. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Amém? Uma prova viva. A palavra é a palavra de Deus, vindo da boca do próprio Deus, que usou homens e mulheres de Deus para escrever, de que a lei não foi instituída para julgar ninguém e nem para condenar ninguém. A lei foi instituída para que essas bênçãos que foram prometidas aqui viessem e chegassem até nós. Nós é que com a nossa natureza torpe, nossa natureza difícil, de dura servidão, de não nos curvarmos diante das coisas que o Senhor tem para nós, é que não alcançamos essa bênção. E através do sangue derramado, o sangue do animal derramado, do animal puro, purificado, totalmente limpo, os nossos pecados, eles eram perdoados. Vendo Deus, no alto da sua glória, que o homem não era capaz de cumprir essas leis, ele chegou para o seu próprio filho, ele determinou que ele viesse se fazer o poder e derramasse o seu sangue inocente, para que nós tivéssemos direito à salvação. E a lei que nós não conseguimos cumprir não tivesse mais poder de condenação sobre as nossas vidas. E a partir daí, da vinda do Senhor, da sua estada aqui, do seu ministério, da sua morte, da cruz, da graça do Senhor que é tema para as próximas palestras, é que nós temos direito à salvação. E a partir daí, irmãos, através da nossa aliança, através da nossa decisão de levantarmos a nossa mãozinha e aceitarmos Jesus como nosso Salvador, reconhecer o sacrifício do seu sangue derramado na cruz e crermos, através da nossa fé, nós temos direito a herdar a salvação e reinarmos ainda aqui nessa terra. E todas essas bênçãos que o Senhor tem para nós no mundo espiritual está acessível a nós e nós podemos alcançá-las, mas nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos dobrar, nós precisamos perdoar, nós precisamos desfazer do nosso orgulho, nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós precisamos adentrar ao santuário. Quando eu digo adentrar ao santuário, não é lá na igreja, não é falar glória a Deus, aleluia, não. É adentrar ao santuário verdadeiro, espiritual, e falar: Senhor, eis-me aqui, eu te aceito. Senhor, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que resolve causas que o homem não dá jeito. E
Todos nós temos um testemunho aqui para contar de algo que o Senhor realizou nas nossas vidas, ou nas vidas de alguém que são próximos a nós. Tem situações que eu posso dizer que assim, aos meus olhos era impossível, mas o Senhor realizou. Para provar para mim e para você, irmãos, que Ele tem uma aliança com nós, que Ele está de braços abertos para nos receber. Mas nós precisamos firmar essa aliança. Assim como esses grandes homens de Deus fizeram, pecar, errar, cair, desobedeceram. O tema da nossa mensagem é desobediência humana. Nós temos essa tendência. Nós temos essa aptidão para a queda. Nós temos essa desvantagem de dar ouvido à nossa carne e não andarmos no Espírito. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, se eu quero que nenhuma condenação haja sobre mim, e que o pecado que sobreveio sobre mim não tenha mais poder sobre a minha vida, eu tenho essa ferramenta. Eu posso levantar o meu dedinho e dizer: eis-me aqui, eu te aceito, Senhor. E hoje é noite para essa oportunidade. Não perca. Não vamos perder essa oportunidade, irmãos. Vamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos. Vamos sair daqui lançados com Deus do impossível. Vamos sair daqui gritados nessa cruz, reconhecedores de que somos falhos e que a tendência nossa é pecar, é errar, mas que Deus está de braços abertos para nos receber, e que o sacrifício do sangue puro derramado do Senhor Jesus na cruz nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, de nos rendermos e herdar a nossa salvação. Oh, aleluia, glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, acreditar que há um Deus que é capaz de purificar e perdoar todos os pecados. E a única maneira que nós temos para fazer isso é nos render ao Deus do impossível, nos colocarmos numa posição de pecadores, mas de arrependidos. Ao mesmo instante que nós sabemos que nós somos pecadores, nós temos o coração voltado para Deus para nos arrepender. E o Deus do impossível, porque aqui, irmãos, nós temos relatos de coisas impossíveis. Faraó não queria liberar o povo. O Senhor deu estratégia para Moisés, mandou as pragas. Faraó teve que liberar, porque foi o Senhor que ordenou. Ele não queria, mas foi o Senhor que ordenou. O mar vermelho, irmãos, é uma imensidão de água. O povo se deparou com aquilo, era impossível atravessar. E os soldados iam de perto. Os soldados estavam sentindo o cheiro daquele povo. O Senhor providenciou para que o mar se abrisse, e era impossível. E o mar se abriu, e aquele povo passou. Mandou coluna de fogo, mandou nuvem, para que o sol não adentrasse a cabeça das pessoas. Acabou de dar um testemunho para ele, era impossível. Mas esse Deus do impossível é capaz de fazer milagres acontecerem em nossas vidas. Esse Deus que trouxe o irmão até aqui é o mesmo Deus que está tocando no seu coração agora, para que nós possamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor e possamos deixar que Ele cumpra o propósito da nossa vida. Em nome de Jesus, irmãos, eu convido os irmãos para orarmos agora. Vou tirar um momento para reflexão e rendição. Irmãos, momento para se rasgar na presença do Senhor, para deixar o nosso coração cheio de alegria, de reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que Ele é o Deus do impossível, e que Ele nunca desistiu de mim, nunca desistiu de você, e que as coisas vão acontecer, irmãos, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor que providenciou a retirada daquele povo do Egito, mesmo aquele povo sendo ruim e não merecendo, assim como nós não merecemos o perdão, não merecemos o sacrifício. Ele deu o seu Filho para que morresse por nós na cruz, para que nós tivéssemos direito à salvação. Glória a Deus. Amém. Eu te convido agora nesse momento, para que nós possamos
nos conectar verdadeiramente com o Senhor. Os nossos corações possam ser rasgados nesse momento. Para que o Senhor possa habitar em nossas vidas de maneira sobrenatural. Para que nós possamos viver algo grandioso do Senhor aqui, nesses 2 dias que nós iremos passar aqui na presença dEle. Para que nós possamos nos lembrar que Ele é o Deus do impossível. Que Ele é capaz de realizar toda e qualquer situação, mudar toda e qualquer circunstância. Mesmo a gente achando que não há saída, mesmo nós estamos desesperançados e achando que tudo terminou, que tudo acabou, mas nós não estamos sós. Nós não estamos sós porque Ele está conosco. E quando Ele está conosco, irmãos, não há nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Oh, glória, Senhor, meu Deus. Glórias nós te damos, Senhor. Queremos nessa noite, Senhor, nos derramar na Sua presença. Deixar o nosso coração livre, Senhor, para que o Senhor possa habitar, meu Deus. Oh, aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao teu nome, meu Deus, não é possível. Deixamos o desejo de mim também, eu desejo desse povo que está aqui nessa noite, Senhor. Oh, Senhor, uma nova aliança, uma nova oportunidade, Senhor, para que nós saiamos aqui renovados na Sua presença. Que a Sua graça possa nos sustentar, Senhor. Estabeleça isso em nossas vidas. Faça o impossível, Senhor, acontecer. Aquilo que eu não posso fazer, Senhor, aquilo que os irmãos não podem fazer, Papai amado, eu clamo aqui nessa noite que o Senhor venha fazer com nós. Oh, aleluia, vai tocando, Deus, vai tocando no profundo do sutil, Senhor. Vai tirando aquela mágoa, Senhor, vai revelando aquele perdão que precisa ser liberado. Vai revelando, Senhor, aquela causa que eu vou entregar em suas mãos, Papai amado. O Senhor possa fazer acontecer, meu Deus, para que eu sou filho, Senhor. Faz com que Deus escolha, Deus, o impossível. Porque nós queremos que você tenha aqui nessa noite. Nesses momentos que vamos passar aqui, Senhor. Queremos nos derramar na Sua presença, nos entregar verdadeiramente. Deixar que o milagre possa acontecer, Deus. Deixar que a revelação do profundo do Senhor venha, Senhor, tocar nos nossos corações. Que nós possamos nos render, Senhor. Nos regozijar em Sua presença, Senhor. Para que as nossas vidas possam ser grandes.
Mas que a sua presença vai se estabelecer, Senhor. O seu Santo Espírito vai fazer morada. Nós vamos sim nos emocionar, Senhor, mas nós não possamos ser movidos pela emoção, mas sim pela razão de servir, meu Deus. Que a emoção possa tocar sim, Senhor, que possa nesse momento, Senhor, alegrar os corações, mas que o Senhor possa nos dar força para nos enraizar, Senhor. E outras oportunidades nós tivemos a chance de estar pertinho contigo, desperdiçando, mas nessa noite, Senhor. Nesses momentos que temos que passar aqui, nós queremos nos compromissar contigo e estabelecer o caminhar. Porque quando tudo diz que não, quando tudo diz que não vai dar certo, a sua voz de coragem conseguir. A sua voz dá o comando para que eu continue, Pai. E a paz possa se estabelecer em nome de Jesus. E nessa noite, nesses dias, nesses momentos, Senhor, de fortalecimento, nós possamos ser encorajados pelos seus Espíritos, que possamos estabelecer alianças, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de alianças, e que possamos, Senhor, consertar os nossos altares, papai, que nós possamos, Senhor, construir altares novos se forem necessários, papai, para que a glória do Senhor venha reluzir sobre as nossas vidas, e nós possamos, Senhor, ser impactados com a sua justiça, Senhor, que nada mais é, papai amado, do que o sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado naquela cruz, para nos dar direito à salvação. Que a glória do Senhor possa se estabelecer sobre esse lugar, sobre a vida e a sua vida dos irmãos aqui, sobre a família também, Senhor, dos familiares que ficaram lá, que a sua aliança possa se estabelecer lá também. Em nome de Jesus, é o que nós clamamos a Ti nesse momento, Jesus. Faz de nós um povo novo, um povo escolhido do Senhor. E seja tudo para glorificar o Seu nome. Em nome de Jesus. Glória a Teu nome. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, encerrando aqui a nossa participação nessa parte das palestras. Agradecidos a Deus por tudo que, pela oportunidade, como eu disse, ano passado estava eu aí, um quadro de depressão profunda, uma loucura. E o Senhor estabeleceu comigo uma assim, como vocês também, nesses dias. Irmãos, uma recomendação que eu posso dar de carteirinha, aproveitem esse momento. Aproveitem tudo que vocês estão vivendo aqui e que ainda vão viver. Amém? Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Eu agradeço ao pastor pela confiança e ao Senhor pela oportunidade.